Fala galera do Na Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? Prontos para finalizar mais um plano de ensino tutorado do Estado de Minas Gerais? O PET 5, semana 4 para o terceiro ano do ensino médio? Eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da Biologia. Hoje vamos falar um pouco sobre especiação, sobre árvores evolutivas, árvores filogenéticas que contam a história evolutiva das espécies, tá? E interagir aí com esses conceitos. Na primeira questão temos pássaros azuis estão representados na ilustração, que também destaca aspectos da biologia e da nomenclatura biológica dessas aves. Aí você olha para cá, você consegue ver que as aves são diferentes e que elas têm nomes científicos diferentes, indicando aqui que são de espécies diferentes. Considerando a possibilidade desses animais ocorrerem em condição de simpatria, o que é simpatria? Viverem juntos no mesmo ambiente. Explique por que constituem entidades biológicas distintas, tá? Porque as suas diferenças não os permitem realizar cruzamento com descendência fértil. E é por isso que os cientistas nomeiam com nomes científicos diferentes, indicando que já são espécies diferentes. A base para você falar que uma espécie é diferente da outra é, apesar de apresentarem características semelhantes, tá? Algumas características semelhantes, as diferenças entre eles impedem a reprodução com descendência fértil. Aí você indica que são de espécies diferentes. E eu acho que eu coloquei algo parecido aqui na resposta padrão. Ó. De acordo com o conceito biológico de espécie, esses indivíduos são considerados de espécies diferentes, pois além de apresentarem características externas um pouco distintas, aí, elas supostamente seriam incapazes de cruzar entre si e gerar descendência fértil, indicando aí a separação entre as duas. Na questão 2, a gente tem a análise aqui de uma árvore filogenética, de uma árvore evolutiva, de uma espécie ancestral aqui no passado, que foi sofrendo fenômenos de especiação e acabou gerando 5 espécies atuais aqui, denominadas de A, B, C e D. Tá? Então, diferentes espécies de peixes herbívoros representam essas letrinhas aqui do mesmo gênero, que são encontradas nas regiões tropicais do Oceano Atlântico, tanto na costa americana, a nossa costa, costa do continente americano, quanto na costa do continente africano. Após estudos sobre esse grupo, foi possível elaborar um diagrama, um quadro, a seguir, onde as espécies supostamente distintas foram representadas por diferentes letras, como você vê aqui. Aí você tem o continente, de onde elas estão, o hábitat delas, se é no Atlântico da África ou se é o americano. O alimento que elas comem, está aqui, alimento 1, algas flutuantes, alimento 2, algas presas aos corais. Tem o hábitat, que pode ser um recife de coral mais rochoso, ou um recife rochoso, um recife de rochas, ou um recife de coral, com aquelas anêmonas, com aquelas coisas todas. E o período de alimentação que ele sai para caçar, vespertino, noturno, matutino, de manhã, de tarde ou de noite. Avaliando isso aqui bem rapidamente, a gente tem a possibilidade de responder as alternativas. Letra A, considerando os mecanismos de especiação, como poderia ser explicado o surgimento da espécie C e D a partir de uma espécie ancestral? Veja, pode ser que a espécie ancestral conseguiu se desprender, conseguiu migrar para o outro lado do continente africano, e a partir dali, o que começou a acontecer? Devido à grande distância, começou a acontecer seleção natural distinta nos ambientes que não são necessariamente iguais. Podem apresentar alguma diferença aí. Tanto que a espécie C e D tem comportamentos de alimentação um pouco diferentes, indicando aí que as diferenças entre eles foram aumentando ao longo do tempo por causa dessa barreira imposta pela distância que impede o cruzamento entre eles. Então, de uma maneira mais simples, como poderia ficar a nossa resposta? Poderia ficar assim. A barreira imposta pela grande distância entre os continentes e as diferentes condições de cada ambiente selecionou características distintas na espécie ancestral, gerando as duas espécies, e a distância impediu a mistura dessas características, tornando as espécies distintas. Das espécies citadas,
Qual delas deve ser mais semelhante à espécie ancestral? Né? Das espécies citadas aqui, todas no texto, a espécie ancestral que está mais no passado está aqui, ó, e ela está ligada numa linha reta, ó, sem bifurcação, tá? Com a espécie E. Então, esse fato dela estar ligada aqui ao primeiro ancestral, ó, indica que talvez ela tenha características mais antigas aí, do que as outras espécies A, B, C e D, indicando uma maior semelhança entre essa espécie E com o ancestral comum a todas as outras espécies. Então, coloquei aqui, pela análise da árvore filogenética, podemos perceber que o ramo E é o que tem ligação mais direta ao ancestral mais antigo. Por isso, provavelmente conserve características mais semelhantes a esse ancestral. É assim que avalia, né? Quanto mais bifurcações a gente tem até chegar no ancestral, quer dizer que foi acontecendo um bocado de diferenças aí, que foi gerando as espécies diferentes, né? E que vão se diferenciando do ancestral. Letra C. Que tipo de relação ou interação ecológica pode acontecer entre D e E e justifique a sua resposta? Voltemos. D e E vivem no mesmo continente, se alimentam das mesmas coisas e tem um hábitat, né, de recife rochoso semelhante, além de caçarem no mesmo horário o alimento. O que isso sugere para você? Todas essas semelhanças no seu modo de vida, tá? A gente chama de lixo ecológico, todas essas semelhanças no lixo geram a competição, tá? Então eu vou falar que pode haver aí competição entre as espécies, uma vez que vivem no mesmo hábitat, comem o mesmo tipo de alimento e saem para se alimentar no mesmo horário. Tá? Se eles tivessem hábitos diferentes de alimentação, mesmo comendo o mesmo alimento, a competição seria menor. Se um saísse de noite e o outro saísse de dia, por exemplo, para caçar. Na terceira questão, nós temos o seguinte: indivíduos de espécies diferentes podem viver em simpatria, ou seja, viver no mesmo lugar ao mesmo tempo. Está vendo a palavra simpatria aparecendo de novo aqui? Conservando-se como espécies diferentes, pois são isolados reprodutivamente. Indivíduos de duas subespécies da mesma espécie apresentam diferenças genéticas, características de cada subespécie, mas não apresentam isolamento reprodutivo. Duas subespécies podem viver em simpatria, mantendo-se como subespécies diferentes? Bom, então, subespécie indica que esses indivíduos ainda não geraram espécies distintas, mas estão a caminho de. Isso vai depender, né, se eles vão gerar espécies diferentes e continuar como espécies diferentes, da sua capacidade de intercruzar entre si essas subespécies. Tá? Isso aconteceu, inclusive, entre subespécies chamadas subespécies humanas, como o homem de Neandertal, o homem denisovano e o Homo sapiens. Tá? Eles se intercruzaram no processo. Só que acabou que o Homo sapiens foi o único sobrevivente nessa história. Enfim, tirando a evolução humana de lado, vamos pensar aqui nessas subespécies hipotéticas. Elas podem viver juntas e mesmo assim continuarem como espécies diferentes, desde que haja alguma barreira reprodutiva, tá? Então, sim, desde que haja algum comportamento que evite o cruzamento, o que a gente chama de barreiras reprodutivas. Pode ser o fato de entrarem no cio em épocas diferentes, né? Uma barreira sazonal aí, tá? Pode ser uma barreira de comportamento, de acasalamento, pode ser uma barreira física, de diferença entre os órgãos sexuais, por exemplo, não encaixar direito, um ser muito grande, o outro ser muito pequeno, e assim a gente vai manter, né, as diferenças entre as subespécies, garantindo a manutenção também da identidade específica de cada um, tá bom? Na questão 4, a gente vai falar um pouco sobre isso de novo. Questão 4 ou questão 5, não estou bem certo aqui, mas vamos lá para a questão 4 primeiramente. Então vamos passar o carro na frente dos bois, né? Uma das hipóteses sobre a origem dos tentilhões atuais, tentilhões são aquelas 14 espécies de aves encontradas por Darwin no arquipélago de Galápagos, próximo à linha do Equador, próximo ao continente do Equador aí. Uma das hipóteses de origem dos tentilhões atuais, existentes nas Ilhas Galápagos, supõe que eles descendem de um único tipo de tentilhão ancestral que migrou, né? Saiu do continente para as ilhas em épocas passadas.
esquema a seguir representa a evolução desse pássaro. Aí tem um ancestral comum que vivia em determinado local, alimentava-se de sementes e depois houve toda essa diversificação de pássaros aqui e eles têm alguma ligação com o pica-pau. A gente vê aqui o pica-pau como parente próximo aí dos tentilhões. Tá? Com relação a esse esquema avaliado aqui, escreva o nome do processo que levou ao aparecimento de todas as espécies atuais a partir de um ancestral comum. Toda vez que um único grupo ancestral comum vai para ambientes diferentes e acaba gerando espécies diferentes, ocorre um processo parecido com uma irradiação, né? Irradiar, sair de um mesmo ponto e ir para locais diferentes, gerando espécies diferentes. Por isso, o nome desse processo é irradiação adaptativa, tá? Então, ou divergência evolutiva. Processo em que o mesmo ancestral comum dá origem a várias espécies distintas é chamado de irradiação adaptativa. Escreva o nome do processo que originou as variações notadas na forma e tamanho dos bicos em diferentes ambientes e ajustados a diferentes tipos de alimento. Essas dificuldades alimentares são a seleção do ambiente para determinada característica. Se eu tenho uma semente maior e mais dura, eu vou ter um bico mais curto e mais grossão para ter capacidade de abrir essa noz sem quebrar o bico, né? Quebrando apenas ali a casca desse alimento. Se eu tenho que caçar insetos, provavelmente o bico mais fino vai ser selecionado para poder enfiar nos buraquinhos ali, usar um gravetinho para poder pegar a larvinha. Então, o nome desse processo é a seleção natural, a força motriz da evolução darwinista. Tá? Cite dois mecanismos que poderiam impedir as espécies A e B de se tornarem uma única espécie. Conceitue esses mecanismos. Então, eu coloquei aqui, pode-se ter entre essas espécies alguma barreira reprodutiva, como a incompatibilidade dos órgãos sexuais e até diferentes períodos de acasalamento para cada uma. Diferentes períodos reprodutivos para cada uma. Isso impedirá o intercruzamento, levando as espécies a permanecerem distintas. Tá? Então, o conceito é o conceito de barreira reprodutiva. Tá? Aí a gente tem barreira mecânica, incompatibilidade dos órgãos sexuais, barreira sazonal, que tem a ver com isso, né? Não bater aí os períodos de acasalamento. Eu vou ficando por aqui. Nosso exercício, na verdade, tinha apenas 4 questões com várias alternativas. Eu espero que você tenha gostado dessa correção. Se gostou, não esquece de dar o seu joinha e eu te aguardo na semana que vem para iniciarmos um novo PET. Obrigado e até semana que vem.